Continuando então com o arcadismo brasileiro, aula do dia 12 de novembro, quinta-feira, né? Bom, vamos ver características do arcadismo aqui brasileiro. O arcadismo brasileiro era muito igual ao arcadismo europeu. As características literárias, né, das obras arcas é só poesia, tá? O arcadismo é tudo poesia. Não tem romance, não tem conto, não se trabalhava esse tipo de produção literária, não. Era poesia mesmo. Então, a poesia arcade feita no Brasil, ela tem a mesma cara e o conteúdo também muito parecido com o arcadismo de Portugal, da França, da Europa. Tá? Então, bastante parecido. O arcadismo brasileiro e o arcadismo europeu, muito parecidos. Ok? Quais eram essas características? Vamos lá. O arcadismo era conhecido também como um neoclassicismo. Como a gente não viu o classicismo nesta revisão, porque na época da literatura classicista o Brasil ainda não tinha sido descoberto, o classicismo é durante o século XVI, né? Final do século XV e do século XVI, tá? O Brasil ainda não tinha literatura. O Brasil foi descoberto no meio do século XVI, aí, no começo, né, do século XVI, então não tinha. A literatura classicista ela vai se desenvolver a partir do final do século XV, 1400 e tanto, quase 1500, e durante os anos de 1500 e para lá, certo? Na Europa. O Brasil foi descoberto em 1500, então não tinha como ter a literatura classicista aqui numa terra que não tinha nem leitor, não tinha nada. Nada. Tinha só índio. Né? Como vai ter literatura? Não tem. Então, como a gente não viu o classicismo nesta revisão, rapidinho. O classicismo ali, ele também era racional, tinha uma posição ali de visão do homem é mais importante, ou o ser mais importante, então, a visão do antropocentrismo, né? O classicismo veio para rejeitar as ideias da Idade Média. A Idade Média, o pensamento religioso católico era mais importante. Era uma época em que a igreja dominava a sociedade. E aí, com o classicismo, aí vem a fase do humanismo, né? O ser humano passa a ser mais valorizado, vem as grandes descobertas ultramarinas, os grandes descobrimentos ao redor do mundo foram feitos graças ao esforço do ser humano, novas descobertas na ciência, na astronomia, na física, um monte de coisa, um monte de novidade na ciência, começam a dar mais valor para o ser humano, então começa a ter uma visão mais antropocêntrica, olha, o homem é importante e tal, então isso é o antropocentrismo. Junto com essa valorização do ser humano, em detrimento da visão religiosa, vem um retorno, uma retomada dos valores de lá da Grécia Antiga, do Império Romano, numa época em que a Europa era pagã, anterior ao cristianismo. Então vamos valorizar essa sabedoria, esse conhecimento, que já existia antes da Igreja Católica. Certo? Isso é trazido durante ali o classicismo. E aí, depois do classicismo, vem o barroco, que a gente viu, que foi a virada de mesa do catolicismo. E, agora, no século XVIII, com o início do pensamento iluminista, né? a ideia da razão ser trazida, o que é que acontece? Aquelas ideias racionalistas lá do século XVI voltam a ser valorizadas. Então, você tem um novo classicismo. O classicismo do século XVI, você tem um revival, né? Você tem um ressuscitamento do pensamento classicista agora no século XVIII, com o nome de arcadismo. Arcadismo vem de Arcádia. Arcádia era uma região mítica da Grécia Antiga, olha a Grécia aí. Essa região da Grécia Antiga, a Arcádia, mítica, tá? Mitologia, não existia de verdade. Seria uma região onde viviam pastores com seus animaizinhos, pastores em contato com a natureza, com as plantinhas. A Arcádia era que nem um gramado gigante
infinito, né? Com um monte de plantinhas, arvorezinhas, riachos, com peixinhos e cordeirinhos para lá e para cá, ovelhinhas e os pastores, ali numa calma, numa vida plena, numa vida feliz, porque está em contato com a natureza. Por que essa valorização da natureza? Por conta da revolução industrial que estava ocorrendo, e de uma forma bastante lacrativa, o arcadismo vem falar que essa contaminação da indústria capitalista, do capitalismo malvadão, a poluição, a exploração do ser humano por outro, para trabalhar como operário nas indústrias, o capitalista malvado, e as indústrias poluindo e tal, joga tudo isso fora, vamos para o campo viver uma vida perto da natureza, valorizando as coisas simples da vida e tal. Essa é a conversa do arcadismo. Essa visão revolucionária, né, lacrativa do arcadismo, ela acontece numa época que, quando quem lia poesia era a nobreza, era a aristocracia. A burguesia ainda não tinha esse gosto pela literatura. A massa do povo, menos ainda. A massa do povo miserável e analfabeta vai ler poesia? Claro que não. Então, numa época em que a poesia era consumida pelos nobres, e os nobres não têm nada a ver com a Revolução Industrial, porque quem faz a Revolução Industrial é a burguesia, a poesia árcade não teve um resultado intelectual e revolucionário esperado. Não teve, não atingiu alvo importante nenhum. Tá? Então, o pensamento iluminista já ajudou a construir o arcadismo, a poesia árcade. E ela retomava valores classicistas, lá no classicismo do século XVI. A poesia tinha rigor formal, sim. A poesia tinha que seguir regras, tinha que ter rimas regulares ali no final dos versos. Os versos tinham que ter, as sílabas de cada verso tinham que ser contadas. Todos os versos precisavam de isometria, ter a mesma medida, a mesma contagem de sílabas. A montagem das estrofes tinha que ser regular, geométrica, seguindo regras, seguindo uma receita pré-estabelecida, como era no classicismo do século XVI. Vamos fazer assim no século XVIII, para mostrar o uso da razão, do cálculo, da matemática, da ciência, tá? Então tudo isso ilustrava esse pensamento. A linguagem simples e objetiva, ao contrário do barroco, que era uma linguagem pesada, difícil, complicada. Não. O arcadismo é ciência, razão, iluminação, objetividade, simplicidade, equilíbrio. Como era no classicismo do século XVI, simplicidade. Então, usar palavras simples, uma linguagem fácil, tá? Mas a poesia toda dentro de medidas, toda calculadinha, tá? Referências à cultura clássica, as ideias antropocentristas, o homem como centro do universo, a mitologia pagã volta como assunto de poesia. Ninguém vai virar pagão porque, não, eu não acredito mais em Deus, agora eu acredito em Zeus. Não, não. A mitologia grega vai ser usada nos poemas, para ilustrar os poemas. Os deuses, as deusas, né, pagãos, vão aparecer ali como ilustrações da poesia, como figuras dentro da poesia, metáforas, alegorias, né, dentro da poesia. Tá? E o foco é no bom, no belo e no prazeroso. Não se fala de coisas infelizes na poesia, não. A poesia não pode ter sentimentalismo, que nem no barroco, aquele sentimento de divisão interna, de angústia. Não. A poesia tem que falar do que é prazeroso, do que é bonito, do que é... Esquece o resto. Tá? A poesia tem que tratar de coisas simples e boas e bonitas. Ok? Pastoralismo, né? O que é o pastoralismo? É essa valorização da vida no campo.
O pastoralismo, também chamado de bucolismo, né? Uma cena bucólica é uma cena do campo, uma fazenda, uma cena ali com vacas pastando e tal. É uma cena bucólica, porque retrata o campo, bucolismo, tá? Esse bucolismo, ele aparecia com os poetas árcades, se fingindo de pastores. Como assim? Eles assinavam os poemas não com os próprios nomes, mas eles criavam nomes falsos, pseudônimos, nomes falsos. E esses nomes falsos eram nomes de pastores da antiguidade. Pastores lá antigos e tal. Nomes que remetem à vida no campo. Nomes de camponeses. Eles assinavam os poemas, as obras, não com os próprios nomes de batismo. Eles criavam nomes, criavam uma personalidade de pastor e assinavam os seus poemas como se fossem pastores. Era um fingimento poético. Fingimento ali bem intencionado, vai. Mas era um fingimento poético, tá? Então é uma valorização da vida em contato com a natureza. A vida ao ar livre, a vida no campo, uma vida bucólica, né? Ali em contato com os animais, com as plantas, com a natureza, sem as complicações da cidade grande. Porque a cidade grande era onde estava a indústria. Então, se era onde estava a indústria, era onde estava a poluição do ambiente e a exploração dos trabalhadores. Não, vamos rejeitar. Tá? Vamos rejeitar essa contaminação que a indústria capitalista trouxe para o mundo. É uma lacração que não virou nada porque só atingiu aí os leitores da nobreza. Tá? E aí eles tinham alguns lemas, algumas regras, né, posturas filosóficas que eles seguiam na poesia. Então, fazer uma poesia assim, assado, tal. Lema. Um lema é um princípio que você adota e segue. Então, esses lemas, eles vinham em latim. O latim era a língua dos cultos, era a linguagem das pessoas cultas. Mas o motivo para isso aqui não atingir nem a burguesia e nem a classe trabalhadora. Ideais aqui de justiça social não chegavam à classe trabalhadora, não chegavam nem à burguesia, que eram os donos das indústrias. Era o latim. Latim é só quem é muito culto falava latim. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Locus amenos, locus amoenos. Locus amenos é um local agradável, um lugar ameno. O que é o local agradável? É o campo. Então, falar do campo, falar da vida em contato com a natureza, isso é falar do locus amenos, amoenos aí, amenos, tá? O local agradável. Fugere urbem, fuja da cidade. A cidade está poluída, a cidade está contaminada, tanto materialmente pela fumaça, quanto no caráter de exploração capitalista. Foge das cidades, fugere urbem. Foge da cidade e vai para um local agradável, para o locus amenos. Locus amenos, fugere urbem. Fuja da cidade para um local agradável, para o campo. Inutilia truncat. Inutilia truncat é joga fora o que está em excesso. Isso tem a ver com o barroco, que tinha uma linguagem excessivamente complicada. Vamos simplificar as coisas. Joga fora os excessos. Se livra do que é excessivo. Vamos levar uma vida equilibrada. Aquilo que é necessário. Você não precisa das coisas excessivas para ocupar a sua vida. Leva uma vida equilibrada, uma vida legal, simples, equilibrada. Ali, o caminho do meio, tá? Se livra dos excessos. Viva com o menos possível, com o estritamente necessário, para ter uma vida simples. E aí, áurea mediocritas. Áurea, ouro. Mediocritas não tem a ver com mediocridade no pior sentido, não. Mediocritas é equilíbrio, é o mediano, é o caminho do meio.
O caminho do meio é de ouro, áurea, áurea mediocritas. O equilíbrio é de ouro, o equilíbrio da vida. O equilíbrio é uma coisa preciosa, o equilíbrio é uma coisa importante. Para atingir o equilíbrio, você tem que jogar fora o que está em excesso. Inutilia truncat, para atingir o áurea mediocritas. Tá? E o carpe diem, aproveita a vida. Olha só, também tem o carpe diem barroco, é diferente. O carpe diem barroco é: aproveita para salvar a sua alma enquanto você está vivo, seguindo os preceitos da igreja. Esse é o carpe diem barroco. O carpe diem arcade, este aqui, é: viva a sua vida com simplicidade. Carpe diem, colha os dias da sua vida como se fossem flores, para chegar à velhice com um ramalhete, um buquê nas mãos. Então esse é o carpe diem arcade. Viver na simplicidade e aproveitar a vida dentro de um equilíbrio, sem querer ficar rico. Não vai para a cidade, você não vai ficar rico. Fica aqui no campo, leva uma vida simples no campo. É melhor do que você querer ir trabalhar na fábrica do burguês. Percebeu? A cidade não tem nada de bom para te oferecer. Fica com a sua vidinha simples do campo, para levar uma vida simples e chegar na velhice com um buquê nas mãos, um ramalhete de flores que você colheu ao longo da vida. Essa é a ideia do arcadismo. Tá? No Brasil, o arcadismo começa em 1768, meados aí do século XVIII, né? Com o livro Obras Poéticas, de quem? Cláudio Manuel da Costa, que participou da Inconfidência Mineira. Vou falar dele na aula seguinte, mais para frente. Ele e o Tomás Antônio Gonzaga, né? Falo deles mais para frente. Mas foi ele que inaugurou o arcadismo no Brasil em 1768 com o livro de poemas Obras Poéticas. Esse livro, ele trazia sonetos líricos. O que é soneto? É aquele poema que tem uma estrofe de 4 versos, outra estrofe de 4 versos, outra estrofe de 3 versos e a última estrofe de 3 versos. O soneto ele tem essa cara. Então ele tem 4 estrofes, as 2 primeiras com 4 versos, as 2 últimas com 3 versos. Isso é uma forma fixa de poesia lá do classicismo, século XVI, que volta a ser utilizado agora no século XVIII. Foi usado no barroco também, tá? Foi usado. É mantido agora no século XVIII, mas com uma linguagem mais simples, fácil de entender, ok? Então eram sonetos líricos. Eram sonetos sentimentais, mas não muito. Porque não pode ficar falando de sentimento humano, porque senão você vai cair na tristeza, na angústia. Não. O sentimento humano aí do arcadismo, ele é pouco, ele é leve, é um sentimentalismo bem light. Quando se fala de amor no arcadismo aí, é um amor ali bem resolvido, que não cai no drama. É um amorzinho morno, bonitinho, fofo, ali, entendeu? Sem grandes paixões, sem, eu vou morrer de amor. Não. É um sentimentalismo raso, sentimentalismo pouco, fraquinho, entendeu? Porque mais importante do que falar de amor é falar da natureza. E essa é importante. Arcadismo. Pastoralismo, tá? E são sonetos líricos inspirados lá em Camões, Luís Vaz de Camões, do classicismo português, século XVI. O Cláudio Manuel da Costa lia Camões, se inspirou em Camões do século XVI
para escrever esses poemas, esses sonetos aqui desse livro. Ele explora, principalmente, ele explora vários desses lemas. Os que ele mais explora são o fugere urbem locus amenus. Fuja da cidade e vai para o campo, que é um local agradável. É o que mais aparece. Aparecem outros. Mas a essência da coisa são esses dois lemas aí. Tá? E olha só, o sentimento nacionalista, ele era inconfidente. Ele era um dos inconfidentes, ele queria a independência do Brasil. Ele lutava contra a hegemonia de Portugal, da coroa portuguesa no Brasil. Então, nesses poemas aqui, você encontra o sentimento nacionalista. O local agradável, o campo, são os campos das Minas Gerais. Ele é mineiro. E o sentimento nacionalista dele vai colocar essa paisagem bucólica, essa paisagem campestre de Minas Gerais, muito mais bonita, muito mais importante do que as cidades da Europa. As cidades europeias. A cidade é onde está a corrupção, a poluição, a exploração. Entendeu? É a indústria. Vamos falar aqui do campo, das fazendas, das paisagens bucólicas de Minas Gerais, no Brasil. Sentimento nacionalista. É uma idealização, sem dúvida que é. Está colocando ali essa paisagem campestre do Brasil, mais especificamente de Minas Gerais, muito acima em importância do que são as grandes metrópoles da Europa, que estão lá em plena Revolução Industrial, que ainda não chegou aqui no Brasil a esta altura aqui. Era século I. Ok? Próxima aula, então, eu começo a falar dos poetas importantes, das obras e dos poetas. Cláudio Manuel da Costa e, principalmente, Tomás Antônio Gonzaga. Esse daí é o carro-chefe. Ok? Até lá.